Olá, camaradas! Sejam bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos à Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Eu sou Isabela Meucci, da equipe de comunicação da editora, e tô aqui hoje para apresentar o último episódio do Conversas Camaradas dessa temporada. Nesse encontro, decidimos convidar autores, autoras, parceiros e parceiras da editora para responderem à questão: o que esperar de 2023? Depois dos retrocessos dos últimos anos, da ascensão da extrema-direita, das tantas dificuldades que enfrentamos até aqui, pensamos que nada melhor do que olhar para o que temos adiante, agora que parece possível construir um futuro e mirar o horizonte. Algumas das gravações foram feitas no final do ano passado, mas mantêm sua atualidade, especialmente diante dos acontecimentos do último dia 8 de janeiro. Teve quem falou mais, quem falou menos, mas uma certeza norteou todas as falas. Temos muita luta pela frente. Para deixar o clima menos tenso, também pedimos indicações de livros, filmes e músicas. Como um podcast para todos, todas e todes, tivemos de Beyoncé a Debussy por aqui. Vamos começar com um trecho que gravamos com Antônio Carlos Mazeu, que em 2022 teve reeditado o livro Sinfonia Inacabada, A Política dos Comunistas no Brasil, além de organizar, com Luiz Bernardo Pericaz, a coletânea Independência do Brasil, A História que Não Terminou, em comemoração aos 200 anos de nossa conturbada independência. Mazeu é professor dos programas de pós-graduação em História Econômica da USP e Serviço Social da PUC São Paulo. É membro do Comitê Central do PCB e pela Boitempo também publicou O Voo de Minerva, além de Estado e Burguesia no Brasil e Os Portões do Éden. Gravamos com Mazeu no início de dezembro do ano passado e a fala dele parece já prever o que encontraríamos nesse início de ano. Olá, estou passando por aqui para fazer algumas considerações sobre o final do nosso ano, desse ano difícil que foi 2022, eu diria, dos anos difíceis que foram desde 2019 até agora. Foram anos de pandemia, foram anos de governos erráticos e antipopulares de Bolsonaro, foram atentados à democracia, mas também foram reações da sociedade brasileira, dos trabalhadores, organizações ligadas a projetos, a propostas democráticas do Brasil, reação da sociedade. Então foi um ano bastante intenso, né, que culmina com o processo eleitoral e com a derrota eleitoral de Bolsonaro, mas não ainda com a derrota política do neofascismo no Brasil. Por isso é preciso que a gente compreenda o que o Brasil passou por esses anos, a tragédia da pandemia, dos milhares de mortos, e nós temos que avaliar o que fazer com um novo governo, e ao mesmo tempo entender que 2023 é um ano de muita disputa, de muita luta. Então é um ano que a gente tem que estar muito otimista de um lado, até porque a sociedade brasileira deu uma resposta contundente aos desmandos e à tentativa de desmonte do Estado Nacional pelo governo Bolsonaro, mas também em 2023 teremos alguns desafios, como, por exemplo, o governo de São Paulo, que está se caracterizando como um governo onde núcleos bolsonaristas estarão presentes, até a tentativa de trazer o Paulo Guedes, o homem que destruiu a economia nacional, para ser o secretário da Fazenda, do governador eleito, desse senhor Tarcísio, que é muito ligado ao projeto bolsonarista, de um lado. De outro lado, a necessidade de se responder às últimas tentativas que o governo Bolsonaro, no seu estertor, faz de destruir a universidade pública, de destruir a pesquisa, de destruir a educação, de tirar dinheiro da educação para fazer um tal de superávit primário, que até agora temos que entender que esse superávit primário tem que estar subordinado aos interesses da nação. Então, de qualquer maneira, 2023 vai ser um ano de esperança, mas um ano de luta. Temos que estar atentos. Apesar de derrotados nas urnas, o neofascismo está aí ainda. E nós temos que estar muito claro, temos que ter muito claro a nossa obrigação política e civil e brasileira de combater e de fazer avançar a democracia, combater o neofascismo e fazer avançar a democracia no Brasil. Então eu desejo a todos um belíssimo 2023 de luta, de resistência, de atenção e de reconstrução do país na perspectiva dos trabalhadores. Mazeu, você poderia indicar um livro e um filme aos nossos ouvintes, por favor? Sobre o livro, obviamente, o livro que foi publicado pela Boitempo, A Independência do Brasil, A História que Não Terminou, organizada por mim, pelo Luiz Bernardo Pericaz, com a presença de vários autores, entre eles o professor emérito Fernando Novaes, onde a gente faz um balanço do que foi a independência, das questões centrais que aconteceram naquele momento do século XIX, 1822, mas também que repercutem até hoje em função de ter sido uma independência que, em seu processo inicial, não rompe
com a sua estrutura econômica colonial e, portanto, não há uma revolução propriamente dita que poderia ter levado o Brasil a outras formas de organização e de objetivação do capitalismo. Vale a pena ler. Como filme, eu quero indicar uma produção italiana de 1969, um filme dirigido pelo diretor Gillo Pontecorvo, com o nome Queimada, em inglês Burn. O filme é a história de uma ilha da América Central, onde se fala português e se produz cana-de-açúcar, onde há uma rebelião dos escravizados e, frente a essa rebelião liderada por um escravizado chamado José Dolores, há toda uma reação da elite dominante, pelo menos da maioria da elite dominante, que põe fogo na ilha para poder conter a rebelião. A elite dominante escravista e latifundiária pede ajuda da Inglaterra e chega a essa ilha um agente inglês, que é o personagem do ator Marlon Brando, que tem um papel brilhante nesse filme, e obviamente conta a história de como é que se articula o desmonte da rebelião, não é? E a repressão, posteriormente, à rebelião dos trabalhadores escravizados. É um filme muito importante, é um filme didático, tem tudo a ver com a história do Brasil e tem tudo a ver com a história daquele momento, ainda onde uma parte do mundo a mão de obra era escravizada, trabalho forçado, entendendo que a escravidão moderna tem o caráter de trabalho forçado, onde os escravizados produziam mais valor e produziam para o mercado internacional. Quer dizer, e é uma alegoria não só da forma da escravização nas Américas, mas fundamentalmente uma alegoria do maior país escravista das Américas, que foi o Brasil. Vale a pena ver. Vou deixar aqui também a indicação de 3 episódios dessa temporada que tiveram a presença do Mazeu. Conversas Camaradas 3, Astrogildo Pereira e os 100 anos do PCB, no qual Mazeu e Renata Cotrim comentaram o centenário do partido e a publicação das obras completas de um de seus fundadores pela Boitempo. Léxico Marx 5, Golpe e Bonapartismo, em que Mazeu apresenta o conceito de bonapartismo cunhado por Karl Marx desde sua origem na obra O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte até sua atualidade para compreender fenômenos políticos como o fascismo e os golpes de Estado de ontem e de hoje. E por último, o episódio Acervo Boitempo 6, Democracia na América Latina, em que recuperamos a aula de Mazeu no seminário Democracia em Colapso, que aborda a história da democracia no contexto latino-americano, elaborando um abrangente balanço das experiências políticas na região. Deu para perceber que são todos imperdíveis, né? Nós ouvimos também a presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo, deputada federal eleita pelo PSOL, Érica Hilton, que em 2022 também escreveu a 4ª capa de O Sentido da Liberdade e Outros Diálogos Difíceis, o novo livro de Angela Davis. Também gravamos com a Érica em dezembro, mas as 2 respostas dela nos ajudam a nos nutrirmos de esperança e confiança na luta nesse início de ano. Érica, o que podemos esperar de 2023? Nós podemos esperar muita luta e muita necessidade de reconstrução desse país pela união do povo, pelo enfrentamento à fome, à pobreza, ao desemprego, à ausência de moradia, à derrubada dos pensamentos fascistas, autoritários, antidemocráticos que tomaram conta do nosso país. Acho que nós vamos ter uma grande dificuldade dentro dessas pautas, mas avançaremos em outras, e acho que a questão das identidades será uma pauta ainda bastante utilizada para continuar promovendo a desinformação, a desorganização entre os grupos. Então eu acho que nós esperaremos isso aí para 2023. Você poderia fazer a indicação de livro, filme, podcast ou música aos nossos ouvintes? Olha, para essa virada de ano, já que tem a opção música, e eu gosto muito de música, eu vou indicar o álbum novo de Beyoncé, Renaissance, para que a gente já entre renascendo, para que a gente já entre revigorando, para que a gente já entre Vigor Groove. Tudo por cima, tudo. É isso. E depois dessa dica maravilhosa, eu também preciso indicar a vocês o debate O Sentido da Liberdade e a Luta Anticolonial, com Cíntia Gomes, Matheus Gatto e Márcio Farias, que marcou o lançamento de O Sentido da Liberdade, de Angela Davis, e de Como a Europa Subdesenvolveu a África, de Walter Rodney. O evento ocorreu na livraria Megafauna, mas o vídeo já está disponível na TV Boitempo. E quem também deixou uma mensagem sobre o que esperar de 2023 foi o nosso querido Ricardo Antunes. Em 2022, Ricardo nos brindou com o livro Capitalismo Pandêmico, além de ter sido responsável, com Murilo Vanderlan, pela apresentação do 31º volume da coleção Marx Engels, o célebre capítulo 6 do livro 1 de O Capital. Ricardo Antunes é professor titular de Sociologia do Trabalho na Universidade Estadual de Campinas e coordenador da coleção Mundo do Trabalho da Boitempo. Organizador de muitas coletâneas, é também autor de diversas obras, como O Sentido
períodos do trabalho, o privilégio da servidão e capitalismo pandêmico. Gravamos com o Ricardo na segunda semana de dezembro, mas os alertas dele sobre o fascismo, o bolsonarismo e as Forças Armadas continuam atuais. Ricardo, você poderia comentar um pouco do que podemos esperar de 2023 e fazer também uma indicação de livro ou filme para os nossos ouvintes aproveitarem esse período? O que esperar de 2023? Muita luta. Por quê? Porque nós, é verdade, com as eleições de outubro, nós conseguimos, digamos assim, derrotar eleitoralmente a tragédia bolsonarista, né? Nós conseguimos derrotar o que seria um horror inqualificável se o Bolsonaro tivesse ganho as eleições. Mas a derrota eleitoral do Bolsonaro não elimina o bolsonarismo e nem o neofascismo. Nós vimos, inclusive, no dia 12 de dezembro, uma ação em Brasília de indigentes, tá certo? Descontentes com relação, não é, ao resultado eleitoral. Na verdade, o neofascismo, como nós o vemos também nos Estados Unidos, na Hungria, na Rússia, em Israel, na Alemanha, na Áustria, em tantos outros países, o neofascismo ele condena qualquer tipo de eleição. Quando é impressa, ele condena. Quando é, como é o nosso caso, né? São eleições digitais, aliás, uma das coisas mais bem-sucedidas da experiência político-eleitoral brasileira recente, elas são criticadas. Na verdade, eles condenam o sistema eleitoral como um caminho para introduzir uma ditadura fascista ou neofascista. Então, nós temos vários problemas para o ano de 2023. O primeiro deles é isso. O Bolsonaro perdeu as eleições, mas o bolsonarismo, o seu neofascismo, continua dando muito trabalho e vai dar muito trabalho. Isto porque o Brasil viu a expansão de núcleos fascistas e nazistas, né? Nós estamos vendo células nazistas que estão aparecendo. Recentemente, nós vimos uma tragédia de um jovem de 16 anos armado com armamento que era do seu pai, que era da polícia militar, o carro também da família, né? Um pai que, segundo a imprensa, também tinha simpatia pelo fascismo, entrar em uma escola no Espírito Santo e matar pessoas jovens. Havia uma jovem muito articulada que a tragédia foi de tal intensidade que ela já estava se transferindo, pois que ia morar no estado da Bahia e foi morta junto com outras pessoas, professoras. Isso mostra que nós temos uma questão crucial a enfrentar, né? A derrota dos fascistas. É importante ver que nesses últimos dias, inclusive, nessas últimas semanas, houve uma tentativa de golpe nazista na Alemanha. Ou seja, a extrema-direita está se articulando internacionalmente e o Bolsonaro, seus familiares, são um quadro articulado dessa extrema-direita. E agora, tem um segundo problema, tá certo? Entre tantos outros, porque o tempo só permite dar algumas pistas. A vitória eleitoral de Lula se deu através do mesmo modo que 2002, mas de modo muito mais amplo, que foi pela via da Frente Ampla, policlassista, contemplando um leque enorme de classes sociais, frações de classe, onde a dominação burguesa não é sequer questionada. Uma parte importante, basta olhar o vice-presidente eleito, Alckmin, que até 2-3 anos atrás era o tipo ideal do neoliberalismo do Brasil. Um representante curta, certo? Direto das classes burguesas. Isso coloca um problema muito complexo, tá certo? Qual seja, a conciliação de classes que marcará este próximo governo Lula a partir de 2003 é mais aguda e mais acentuada que a conciliação de classes dos primeiros 2 governos do Lula. E isto traz dificuldades profundas. Eu vou citar 2 ou 3 que são suficientes. Primeiro, uma das mais cruciais, como enfrentar a militarização que, sob o governo Bolsonaro e também antes com o governo Temer, né, aparelhou o Estado no Brasil, ou seja, fez com que o Estado brasileiro fosse militarizado, né? Nós sabemos que são milhares de militares hoje no aparelho de Estado, e mais do que isso, há uma politização no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Há núcleos do alto comando das Forças Armadas do Brasil que são, digamos assim, absolutamente conectadas e vinculadas ao bolsonarismo. Como é que será feito esse processo, né, de desmilitarização do aparelho de Estado e despolitização dos quartéis? Nós que olhamos a história brasileira desde 1989, ou melhor, desde 1889 para cá,
tá certo? Nós sabemos que a presença política dos quartéis e das Forças Armadas, através de golpes e contragolpes, sempre foi intensa. Mas não é só isso. Ponto 2. Qual será o eixo da política econômica do governo Lula, que é uma frente ampla, policlassista, onde até o capital financeiro tem força, e não pequena, né? Eu caracterizei o governo Lula no seu primeiro período, né, nos seus primeiros 2 governos de Lula, antes da vitória da Dilma, de social-liberalismo. Era um governo diferente do neoliberalismo, mas que respeitava os fundamentos do neoliberalismo com um verniz social. Tá certo? Por isso eu o caracterizei como social-liberalismo, está nos vários textos que tratei sobre esse tema. Muito bem. Como que agora o governo Lula vai enfrentar, por exemplo, a devastação das condições de trabalho no Brasil a partir da contra-reforma trabalhista do Temer de 2017, que devastou a CLT, criou o trabalho intermitente, legalizou o ilegal. Trabalho intermitente, legalizá-lo significa legalizar o trabalho ilegal, porque o trabalhador ou a trabalhadora pode ficar esperando horas e até dias, não terem nenhum chamamento e não recebem nada. E quando trabalham 8, 10, 12, 14, 16 horas por dia, como trabalho uberizado em plataforma, se são acidentados, não tem direito nenhum. Como é que se vai enfrentar? O Lula disse meses atrás, tá certo, que a primeira medida que ele ia tomar seria a revogação da legislação trabalhista iniciada pela contra-reforma do Temer e as medidas do Bolsonaro. Mas, imediatamente, o Alckmin já disse que isto não estava nas conversações e que, portanto, não era uma decisão de governo, o que fez com que o Lula passasse a dizer que ia, digamos assim, rediscutir a reforma trabalhista, e não foi por acaso que, na campanha eleitoral do Lula, ele fez uma apologia do empreendedorismo, que é triste para alguém que já foi uma liderança operária. Uma coisa é o empreendedor que tem recursos, tem dinheiro e investe. Outra coisa é o trabalhador pobre ou a trabalhadora pobre, digamos, se endividam para comprar uma moto, um carro, um celular e começam a trabalhar em condições de brutal escravidão digital. Então, como que o governo Lula vai enfrentar a reforma trabalhista? O desafio de um governo minimamente vinculado às classes trabalhadoras é recriar um novo código do trabalho que avance, que vá acima do estabelecido pela CLT. Porque a CLT, é verdade que tem pontos positivos, mas a CLT tem uma infinitude de limites imensas, inclusive, tá? Ela ainda mantém uma certa, digamos assim, restrição à luta sindical autônoma, só para dar esse exemplo. Como que o governo Lula vai enfrentar a questão do trabalho uberizado? Nós vamos redesenhar uma classe trabalhadora plenamente dotada de direitos, ou nós vamos ter um proletariado precarizado da era da escravidão digital? Isto mostra que o governo Lula será, sob o governo Lula, um ano agora de muitas lutas. É verdade que sem, né, a personificação política de um presidente fascista e neofascista, com tendências absolutamente autocráticas e ditatoriais, como é o caso do Bolsonaro. O Lula, isto é por demais óbvio, sempre foi digamos assim, um líder operário que defendeu os valores, tá certo, das diferenças e das liberdades democráticas. É essa a minha apresentação e poderia terminar dizendo, né, se eu fosse indicar um livro para que nós pudéssemos ler, eu indicaria o capítulo 6º inédito do Marx e a Enquete Operária, que estão sendo agora finalizada a sua publicação, e estarão para o grande público a partir de janeiro. Marx, coleção Marx e Engels, capítulo 6º inédito, com um presente espetacular dentro, que é um apêndice à Enquete Operária de Marx. Aliás, sobre isso, eu também fiz um vídeo da Boitempo, tá certo? A importância deste livro e desses 2 textos que vocês podem assistir. E um filme, já que eu falei do trabalho uberizado, o mais espetacular deles, são muitos, há filmes brasileiros importantes, mas o filme do Ken Loach, grande cineasta, e fica aqui uma modesta homenagem a ele, grande cineasta do drama social da classe trabalhadora internacional, no filme Você Não Estava Aqui, onde ele mostra o que acontece com uma família de trabalhadores, um trabalhador e a sua companheira, a trabalhadora uberizada. Feliz ano de 2023, muita luta, muita batalha, porém, conseguimos uma primeira derrota política e eleitoral ao
digamos assim, candidato fascista. Agora as lutas continuam. Deixo aqui a indicação do vídeo sobre o capítulo 6 de O Capital, um momento decisivo da elaboração teórica de Marx, com Ricardo Antunes, já disponível na TV Boitempo. Assim como o lançamento do livro com Janaína de Faria, Murilo Vanderlan e o próprio Ricardo Antunes. Aqui na Rádio Boitempo, você também pode conferir o episódio Léxico Marx 2, O que é alienação, que apresenta o conceito marxiano de alienação desde sua primeira formulação nos manuscritos econômico-filosóficos de 1884 até seu sentido na obra marxiana tardia, ressaltando sua atualidade para entender o mundo de hoje. Jorge Grespan também deixou uma mensagem sobre o que podemos esperar deste ano, destacando especialmente as principais tendências do capitalismo e suas contradições. Grespan é professor titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Pela Boitempo, publicou Marx e o Modo de Representação Capitalista e Marx, uma Introdução. Vamos ouvir agora os alertas de Grespan para 2023 e algumas indicações que ele deixou para os nossos ouvintes. Olá a todas e todos, meu nome é Jorge Grespan. Eu estou aqui hoje gravando esse podcast para falar um pouco dessa questão do que esperar para 2023. Questão lançada pela editora Boitempo e, na verdade, uma questão que está na cabeça de todos nós desde o começo desse ano, pelo menos, em função das eleições, em função de uma série de tendências mundiais e brasileiras que foram se desenhando ao longo deste ano. E justamente o que eu gostaria de começar falando era desta ideia, enfim, que tudo que a gente for falar e pensar em termos do que esperar para 2023 gira em torno de tendências. Ou seja, sendo coerente comigo mesmo, com aquilo que eu já escrevi, a gente tem, na verdade, qualquer prognóstico, a gente tem sempre o elemento de tendência. Então, existem várias tendências, e como o capitalismo é um sistema contraditório, as tendências são elas próprias opostas umas às outras, muitas vezes. E a resultante dessas tendências acaba sendo, muitas vezes, imponderável. Ainda mais porque tem tendências que são pouco conhecidas, tendências ou então pouco valorizadas, aquelas que levaram, por exemplo, à irrupção da pandemia de Covid-19 no ano de 2019 e 2020. Era algo previsível, mas não se sabia exatamente como, nem quando, nem o que exatamente dava para prever, em função desse desequilíbrio todo que as forças produtivas do capitalismo super adiantado no começo do século XXI estão desencadeando. Essas forças produtivas, essas relações complexas do ser humano com a natureza, que é um tema ao qual eu vou voltar daqui a pouco, essas relações complexas levaram justamente a essa pandemia e podem levar, de acordo com os cientistas, a outras pandemias. Portanto, é algo previsível, em certo sentido, mas exatamente a forma ou o que é de se prever não dá para prever, com certeza, não dá para estar seguro a respeito disso. E, no entanto, são outras tendências menos conhecidas, menos esperadas, que se somam às tendências mais conhecidas para compor um quadro geral que leva a um relativo indeterminismo, uma relativa indeterminação em relação ao futuro. No entanto, o futuro não é totalmente indeterminado. Podemos fazer alguns prognósticos baseados nas tendências que se tem aqui. E, portanto, eu começo falando um pouco dessas tendências. Basicamente, essas tendências têm a ver com a situação mundial, da qual a situação brasileira é bastante dependente. Não é totalmente dependente, ela tem um certo grau de particularidade, de dependência, mas ela é, em grande parte, dependente. Por exemplo, nós estamos aqui na transição, no começo de um novo governo do PT, com o Lula na presidência, exatamente como há 20 anos. Então, nesse momento, a gente compara essa virada de 2022 para 2023 com a virada de 2002 para 2003. E aí pensamos naquela famosa herança maldita daquela época, mas pensamos, no meu caso especificamente, na situação mundial e no quanto a China já estava, naquela época, criando uma situação estratégica e sendo um poder mundial econômico e político estratégico e fundamental para tirar o mundo de uma situação de crise no qual ele havia caído, a economia mundial havia caído, no finzinho dos anos 90. A gente, às vezes, não se lembra, mas esse fim dos anos 90 foi um momento de crise muito séria nos Estados Unidos, a chamada crise da nova economia, a nova economia baseada na informática, baseada em novas formas de energia, e várias empresas de energia, várias empresas de informática faliram,
Inclusive, a Apple quase faliu na época, né, se a gente se lembra bem. E a Enron e outras grandes empresas nos Estados Unidos faliram. E isso levou os Estados Unidos a uma situação extremamente grave. E com ele, com os Estados Unidos, um conjunto de países atrelados à economia norte-americana e praticamente o mundo todo atrelado ao dólar. Então, a situação mundial era séria nessa virada do século XX para o século XXI. No entanto, a China aparece como a grande nação protagonista que, de uma certa maneira, tirou o Brasil e os Estados Unidos e a Europa e a África e o mundo todo, tirou na garupa. De uma certa maneira, a China conseguiu, com aquele crescimento todo marcante da primeira década do século XXI, adiar a crise, ou eliminar os sintomas daquela crise da virada do século XX para o século XXI, adiou alguns anos. A crise vai explodir, e aí sim, de modo inevitável, só em 2008. Então, essa situação não existe mais. Essa situação de crescimento mundial, essa situação de protagonismo da China, essa situação não existe mais. Ao contrário, a gente tem uma situação de relativa depressão e crise mundial. Com isso, não dá para esperar que o Brasil vá ter superávites da balança comercial significativos como os que foram da primeira década do século XXI. Ao mesmo tempo, surgiram, como eu mencionei antes, essas situações novas que são tendências mundiais, como, por exemplo, a pandemia, a Covid, que agora já está sendo equacionada e se espera que melhore, mas nada garante de modo absoluto. A Covid também não desapareceu. Temos a guerra da Ucrânia, que é pouco mencionada, é pouco considerada aqui no Brasil, e, no entanto, deveria ser mais considerada, porque ela está provocando a aceleração de uma mudança de patamar energético em vários países do mundo. A dependência europeia do gás e do petróleo russo é enorme, e evidentemente, isso está deixando claro para os europeus, alemães, franceses, suecos, holandeses, etc., que eles não podem ser tão dependentes, inclusive, dessas fontes tradicionais de energia, como petróleo, gás, carvão. Então, existe uma aceleração da mudança de matriz energética. E isso também atinge e vai atingir com força o Brasil. Além disso, a guerra da Ucrânia está provocando um realinhamento, uma reestruturação na política internacional, diferente do que acontecia há 20 anos. Tudo isso vai ter que ser levado em conta agora, nesse momento, nesse novo governo. Talvez ele não tenha a facilidade que teve o Lula, por exemplo, no primeiro mandato dele, entre 2002 e 2004. Diga-se de passagem, no entanto, que naquela época também não se achava que a situação ia ser fácil. E ela acabou se mostrando muito mais fácil e passível de ser resolvida, né, do que se esperava num primeiro momento. Portanto, como eu falei, motivos imponderáveis ou, enfim, resultantes dessas tendências, elas também podem aparecer e levar ao equacionamento da crise mundial e brasileira atual. Por outro lado, ainda existe algo muito importante, que é a situação política mundial. Nós estamos vivendo uma situação de emergência da extrema-direita no mundo, em vários países do mundo, e o fato de que governantes da democracia e da república tradicional terem sido, vamos dizer assim, eleitos nos últimos anos, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, o Biden, né, que venceu o Trump, ou no caso do Brasil, o Lula, que venceu o Bolsonaro, etc., isso não elimina a existência dessa extrema-direita e desses elementos, principalmente dentro do eleitorado, da população em geral, que levam a essa situação. Ou seja, as causas que levaram nos últimos anos à emergência da extrema-direita, a uma certa polarização, não entre direita e esquerda, mas em que a direita acabou se transformando em extrema-direita, a direita tradicional, se tornando inviável e levando, portanto, os eleitores conservadores em geral a radicalizarem o seu voto e as suas escolhas políticas, essas circunstâncias não desapareceram ainda do mundo. E a desaparição delas não é algo previsível no curto prazo. Os fenômenos importantes, por exemplo, na Europa, que levam essa extrema-direita ao poder, como as migrações, as grandes migrações de povos que vivem em países cada vez mais são empobrecidos, na África e no Oriente Médio, e que conseguem emigrar para a Europa, essa situação que é um dos combustíveis
para a extrema-direita europeia, ela não está sendo resolvida. E com o agravamento da crise econômica mundial, essa solução não vai ser encontrada no curto prazo, não dentro do marco capitalista. Então, com isso tudo, a gente tem uma espécie de situação que sufoca as soluções a serem encontradas. Por outro lado, a expectativa mundial em relação ao governo brasileiro que vai entrar agora é muito grande, especialmente na área da ecologia e também dos direitos humanos. As pessoas bem informadas no mundo todo sabem que o Brasil é um dos países mais desiguais e miseráveis do mundo. Quer dizer, é uma das economias mais fortes, foi sempre, desde pelo menos os anos 70, a 8ª economia mundial, chegou a subir para a 6ª economia mundial, agora caiu para a 12ª diante do desgoverno do Guedes, mas, enfim, continua sendo uma das economias que tem o PIB mais alto do mundo. E, no entanto, aquilo que diz respeito à distribuição da riqueza que o Brasil gera, o Brasil é um dos países mais atrasados do mundo. E as pessoas bem informadas sabem disso. E a expectativa em relação ao Brasil é que o Brasil dê passos decisivos na eliminação da miséria dentro do país. E, em segundo lugar, a ecologia. Isso tudo não está garantido. O Brasil, por mais que tenha boas intenções, o próximo governo talvez tenha restrições sérias, como a gente já está observando, tenha restrições sérias em aumentar os gastos sociais, em retornar os gastos sociais a nível que eles eram. E também existe um debate interno dentro dos próprios grupos que chegaram ao poder em torno do Lula, inclusive em relação à questão ecológica. Não vamos esquecer que, em plena era do governo petista, na época da Dilma, foi quando houve a construção de Belo Monte, da usina de Belo Monte. E isso foi uma agressão grande ao ambiente e também às comunidades indígenas que viviam na região. Portanto, é preciso quebrar também, dentro do próprio grupo que chegou ao poder, uma certa mentalidade de desenvolvimento das forças produtivas. É preciso quebrar essa mentalidade para que, de fato, o enfrentamento da questão ecológica e ambiental, seja eficaz. Então, concluindo, as expectativas são altas, mas, ao mesmo tempo, as tendências mundiais colocam a situação num patamar complicado. Vamos esperar aqui que tudo se resolva. Em relação, para dar aqui um toque um pouco mais leve, me foi pedido também que eu recomendasse filmes, livros, etc. O filme que eu estou vendo no último momento é um filme antigo, mas clássico, importante, que eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, que é o Berlin Alexanderplatz, do Fassbinder. Ele é baseado num romance clássico dos anos 20, alemão, do Döblin, o nome do escritor, e ele foca muito bem a dimensão do surgimento do fascismo, do nazismo na Alemanha da década de 20. Os livros que eu estou lendo, agora mudando de registro, o livro que eu estou lendo, eu recomendo o livro do Döblin também, claro, e além disso, eu recomendo muitos livros do Garcia Marques. Eu estou relendo, acabei de ler O General no Seu Labirinto e pretendo reler agora Os 100 Anos de Solidão. E escutando bastante, também saindo completamente desse registro, escutando também bastante a obra de Debussy para o piano. E eu recomendo tudo isso para as pessoas que gostam desse tipo de filme, livro e música. Muito obrigado. Deixo aqui a indicação de 2 vídeos na TV Boitempo, Como Começar a Ler Marx e 5 livros para entender o Capital, de Karl Marx, ambos de Jorge Grespan. Marli Viana também deixou sua mensagem sobre os desejos para o nosso país em 2023. Doutora em História pela USP, professora aposentada da Universidade Federal de São Carlos, ela integra o conselho editorial da coleção Arsenal Lenin da Boitempo. Professora, quais são suas esperanças para esse ano? É um prazer muito grande estar aqui com vocês outra vez, E sobre os pedidos, as esperanças para o ano de 2023 são uma lista bastante grande. São questões que a gente deseja todo ano. A diferença é que este ano nós podemos ter esperanças de conseguir boa parte dessas questões e, principalmente, encaminhá-las todas, Então, eu começaria por uma questão que está sendo bastante discutida, é o fortalecimento da democracia e das instituições. Mas, para isso, esse seria um grande guarda-chuva. Para isso, é preciso, principalmente, fortalecer os movimentos sociais,
fortalecer os partidos progressistas e os partidos de esquerda. Com isso, derrotar politicamente a extrema-direita e colocar os militares nos quartéis. Para isso também é preciso um salário mínimo decente, é preciso que as pessoas tenham trabalho, que as pessoas recebam pelo seu trabalho. Eu não estou falando de emprego, eu estou falando de trabalho. Casa, comida, transporte, tudo aquilo que ela precisa. Também, junto a isso, a questão da educação, da saúde, da segurança, o respeito pelos povos originais, o respeito pelo nosso planeta, a laicidade do Estado, liberdade e respeito de todos os credos, que haja uma convivência fraterna entre as pessoas e, principalmente, a diminuição da desigualdade. Acho que essas questões são as questões e que a Boitempo continue se fortalecendo, a equipe da Boitempo cada vez melhor. Então, essas questões que eu levantei, eu acho que essas questões constituem o fundamental do que a gente pode querer para que a vida seja boa. De quebra, porque a gente pode fazer os pedidos, respeito pela bandeira nacional. Quer dizer, a nossa bandeira, ela é um símbolo. Quando eu era jovem, você só tocava na bandeira com luvas. A bandeira era hasteada em momentos solenes. Hoje em dia ela virou capa para baderneiro, para terrorista, para vândalo, virou, vamos dizer assim, aquelas capas que os bandidos usavam antigamente para pedir o fim da democracia. Quer dizer, é preciso, de quebra, que se volte a respeitar a bandeira, que não pode ser usada nas janelas como bandeira de clube de futebol, né, de torcida de futebol. Então, acho que todas essas questões, se elas forem resolvidas, é difícil você resolver tudo de uma vez, mas que elas sejam encaminhadas, como penso eu que muitas delas já estão sendo encaminhadas. E bandido na cadeia, né, também tem isso. Essa questão de anistia para tudo já chega. Então, se tudo isso for resolvido, eu acho que você pode juntar num bolo muito grande e chamar de felicidade. Existe uma música de Natal muito antiga, que eu gostava muito, e que ela termina, a pessoa está pedindo a Papai Noel que lhe dê a felicidade de presente, e não recebe. Então, termina dizendo, com certeza o Papai Noel já morreu. Ou então, felicidade é brinquedo que não tem. Pode ser que não tenha, mas nós podemos construí-lo. Eu acho que essas coisas estão nas nossas mãos. Nós podemos lutar, e as próprias eleições do ano passado mostram que foi uma vitória, que já foi um passo para que a gente possa conseguir todas essas questões que eu levantei, que são questões absolutamente fundamentais para que uma sociedade não esteja esgarçada, para que uma sociedade tenha uma convivência fraterna e que ela possa, enfim, lutar pela democracia. Você não pode ter democracia se você não tiver essas questões resolvidas. A democracia sempre vai ser muito capenga, muito frágil, se essas questões não estiverem resolvidas. Eu acho que elas estão encaminhadas. Então, esse ano, esses nossos desejos de ano novo têm muita chance de se realizarem. Então, eu tenho grandes esperanças. É isso, Isabela, que mais do que isso, eu acho que já é resultado. É pedir demais, né? Poderia indicar um livro, um filme aos nossos ouvintes, por favor? Sempre deve ser indicado, é o livro do Zé Paulo Neto, é o livro A Biografia do Marx. Então, esse seria o livro que eu indico. O filme, eu vejo pouco filme, sabe? Mas um filme que eu vi há pouco tempo na TV e que me impressionou muito foi O Batismo de Sangue, do Frei Beto. Eu acho que vale a pena ver esse filme, ele é muito bonito. E é um filme muito verdadeiro. Então, acho que vale a pena para aquelas pessoas que não têm nada dentro da cabeça e que ficam pedindo ditadura militar. É lindo o filme, muito bonito. Vale a pena ser visto. Bom, eu também deixo aqui a indicação da apresentação de Marli Viana ao livro União Soviética, Itália, Brasil, de Astrogildo Pereira, lançado pela Boitempo em 2022, além da aula 3 do curso Vida e Obra de Astrogildo Pereira, um comunista pelo mundo, que contou com a participação de Denis Karepovs e Marli Viana. Outros 2 vídeos imperdíveis são Quem foi Vladimir Lenin e Lenin e a Ditadura Revolucionária Democrática do Proletariado, ambos com Marli Viana e disponíveis na TV Boitempo.
E por fim, Juliana Borges também nos respondeu o que esperar de 2023. Juliana Borges é escritora e pesquisadora, consultora do Núcleo de Enfrentamento, Monitoramento e Memória de Combate à Violência da OAB de São Paulo e conselheira da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Foi secretária adjunta de Políticas para as Mulheres e assessora especial da Secretaria do Governo Municipal da Prefeitura de São Paulo de 2013 a 2016. É autora dos livros Encarceramento em Massa e Prisões, Espelhos de Nós. Para Boitempo, contribuiu com o prefácio de Minha Carne, Diário de uma Prisão, de Preta Ferreira, com a revista Margem Esquerda número 38 e com o blog da Boitempo. Vamos ouvir a mensagem da Juliana e as indicações feitas por ela. O que eu espero para 2023 é que a gente tenha um ano de muitos avanços, mas a partir de muita luta política. A gente conseguiu ter uma vitória da democracia em 2022, que foi muito importante para que a gente consiga mudar a chave da reação para a proposição de uma agenda, mas a gente sabe que há custos em relação à Frente Amplíssima, então eu espero que em 2023 a gente tenha muita organização, luta política e conquistas por parte da sociedade civil e dos movimentos sociais. E isso é muito importante também porque nós tivemos uma vitória da democracia, mas a gente ainda sabe, como pessoas de esquerda que somos, que a democracia liberal tem uma série de limitações e que ela impõe inclusive limites a uma agenda mais avançada e radical de garantia de direitos e de garantia de cidadania para as pessoas, e principalmente de redução das desigualdades. Então, eu espero que a retomada dos conselhos de participação social, a retomada de diálogos com o Estado seja um start para uma agenda que caminhe rumo a uma democracia de fato participativa e que a gente possa avançar mais um passo rumo a um objetivo estratégico, que é um modelo de sociedade em que a gente tenha construções, obviamente, por isso que eu falei de estratégia, porque a gente sabe que não vai ser daqui a pouco, nem daqui a 4 anos que isso vai ser alcançado, mas em que a gente tenha uma sociedade menos verticalizada, não só do ponto de vista econômico, de direitos sociais, mas também do ponto de vista da atuação e participação das pessoas, da sociedade e dos movimentos sociais na construção de saídas civis, de mediação de conflitos, de menos punição e de mais processos de restauração e reparação. Do ponto de vista individual, não sei se isso cabe muito, mas acho que espero também, e eu acho que de uma maneira isso é importante para as construções coletivas, é que a gente consiga ter conquistas, consiga construir saídas e lutas do dia a dia que sejam mais pautadas na solidariedade, na construção coletiva, na compaixão, na empatia, e eu acho que pode parecer fora de lugar, essas ideias como solidariedade, empatia, mas acho que elas são importantes na construção de um dia a dia como pessoas de esquerda que somos. Como indicação para 2023, acabei pensando em 4 indicações. A primeira é de um podcast, que é o Rádio Novelo Apresenta, é um podcast que eu gosto muito, acho que gosto das histórias, gosto do roteiro, gosto de como ele é conduzido e construído, e é um podcast que eu estou sempre atenta ao que ele está trazendo de novo para a gente. Como livro, vou fazer a indicação de um livro que infelizmente ainda não tem tradução para o português, mas espero que tenha em breve, e eu acho que esse é mais um desejo para 2023. É um livro da Tricia Hersey, que é uma pensadora norte-americana que propõe uma discussão do descanso como resistência, Então, é Rest is Resistance, e eu acho que é um livro interessantíssimo, e ela coloca que a luta pelo direito ao descanso é uma luta anticapitalista, tendo em vista que é um sistema que nos pensa e nos faz do nosso cotidiano como se nós fôssemos máquinas. Então ela vai falar que a resistência é um elemento, uma ferramenta ancestral que a gente precisa retomar na construção de uma luta anticapitalista. Como música, quem me acompanha nas redes sociais, quem me acompanha no dia a dia sabe que eu adoro a Beyoncé, então eu proponho o álbum Renaissance, da Beyoncé. Ela retoma toda uma história do movimento musical negro em torno do house, em torno de referências queer, e é um álbum muito maravilhoso. Então eu indico para todo mundo. E de filme, eu vou indicar o Nada de Novo no Front, que é um filme que me impactou bastante, do Edward Berger. Ele é sobre a Primeira Guerra Mundial, mas não só sobre isso, sobre como os sonhos de jovens eles são usados para outros interesses, E vai contar pra gente um pouco esse lado da história de soldados tão jovens que foram pro fronte da Primeira Guerra Mundial. Mas é um livro que tem uma fotografia belíssima,
um roteiro incrível. Então essas são as minhas sugestões para 2023. Espero que a gente se encontre nas lutas. Até. Eu queria deixar aqui a indicação de 2 vídeos com a participação da Juliana Borges na TV Boitempo. Uma aula sobre o pensamento de Michelle Alexander, autora de A Nova Segregação, Racismo e Encarceramento em Massa, e o vídeo Diálogos com Marx, Questão Racial, com o nosso ministro Silvio Almeida, Juliana Borges e Márcio Farias. Muito obrigada a você que esteve conosco nessa primeira temporada da Rádio Boitempo. Foram 31 episódios com mais de 32 mil reproduções e ouvintes em 27 países. Ficamos entre os 5% mais compartilhados do mundo. Encerramos hoje a temporada, mas voltamos em breve com mais episódios do podcast Para Todas as Esquerdas. Até já!